Olá, meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, guardar a sua família. Hoje, nesta manhã, eu quero meditar com cada um de vocês uma palavra maravilhosa que se encontra lá em Marcos, capítulo de número 10. Só que antes de eu ler esta palavra, para que nós podemos meditar, eu gostaria de estar começando o nosso dia com a oração, colocando a nossa vida na mão do Senhor, colocando a nossa casa nas mãos do Senhor, para que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Desde já, ore assim comigo nesta manhã, para que Deus possa também estar protegendo e guardando a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus amado e eterno Pai, Senhor, nesta manhã, ó Deus, eu me coloco diante da tua presença em oração, desde já, ó Deus, pedindo a ti perdão de meus pecados. Senhor, nos perdoa, Pai, de nossas falhas. Perdoa, Senhor, a cada um de nós esta manhã de nossos erros. Pai, nesta manhã, ó Deus, eu quero apresentar a vida desta pessoa que está, Pai, do outro lado da telinha, que vai assistir esse vídeo. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dele também, restaurar, Senhor, a saúde dele nesta manhã. Meu Deus, eu te peço, Pai, neste momento, que o Senhor venha guardar as nossas vidas, nos proteger, Pai, nos livrar de todo mal, Senhor. Pai, fale conosco nesta manhã através da sua palavra. Fale conosco, Senhor, abre a nossa visão espiritual para que nós podemos enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor quer acerca da nossa vida. Pai, nesta manhã eu abençoo, Pai, a vida desta pessoa que vai assistir esse vídeo. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, a família dele, guardando, Senhor, a família desta pessoa, protegendo, livrando, Pai, de todo mal. Senhor, nesta manhã, Pai, eu oro neste momento, apresentando também a minha família em tuas mãos. Apresento, Senhor, a vida dos meus filhos. Pai, toma a vida da minha esposa em tuas mãos, Senhor, nesta manhã. Guarda a vida dela, protege, Senhor, a vida dela. Aonde ela colocar, Pai, a planta dos teus pés, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o ambiente. Aonde ela colocar as suas mãos, Pai, que o Senhor venha abençoar também, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, eu apresento a vida de toda a família, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor venha guardar, Senhor, as famílias, porque sabemos que os dias são maus, os dias são maus, mas isso tudo antecede a vinda do Senhor, Pai. Ó, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, por isso que os dias estão se findando. Sua palavra está escrito, meu Deus, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas nesta manhã, ó Deus, eu apresento a vida, Senhor, de todas as famílias em tuas mãos, e que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, através da sua palavra. Senhor Deus, derrama sobre nós a tua graça e o teu poder, Senhor, e que a tua misericórdia possa se manifestar cada dia mais e mais em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Querido, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 10. Nós estaremos fazendo menção do versículo de número 51. Marcos, capítulo 10 e o versículo de número 51. Amém? Abra sua Bíblia aí, você que tem Bíblia. Hoje em dia todo mundo tem uma Bíblia, né? Este livro sagrado, esta palavra de Deus dentro da sua casa. Então abra ela comigo aí para nós estarmos meditando nesta palavra. Marcos, capítulo 10, versículo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor: Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Queridos e amados irmãos, olha que palavra maravilhosa.
Diante desta palavra aqui, nós encontramos várias revelações, né? A gente sabe que a palavra de Deus ela é revelada porque ela foi escrita e inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, automaticamente o Senhor ele já vai nos revelando a sua palavra acerca daquilo que ele quer que nós entendemos. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz no versículo de número 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, a Bíblia diz que uma numerosa multidão seguia a Jesus. O que eu acho interessante, meus queridos, é que aonde Jesus colocava a planta dos seus pés, a multidão o seguia. A multidão estava sempre ao lado de Jesus, né? A gente sabe que no meio dessa multidão tem muitas pessoas interessadas no milagre, outros interessados em ser salvo, né? Quando fala de multidão, nós entendemos que cada um no meio daquela multidão tem um propósito determinado. Eu vejo também na passagem bíblica quando Jesus estava ali, né, caminhando com seus discípulos, aí a Bíblia diz que uma numerosa multidão apertava, comprimia, mas entrou uma mulher no meio da multidão e tocou em Jesus. Então aquela mulher que entrou no meio da multidão, ela tinha um propósito determinado. Todo ser humano tem um propósito determinado na sua caminhada. Às vezes segue a Jesus pelos milagres, outros segue para ser curado, outros segue Jesus para ser salvo, mas o que importa é seguir a Jesus. Você não pode deixar de maneira nenhuma de seguir a Cristo, de servir ao Senhor, de maneira nenhuma. O importante é servir ao Senhor, é seguir ao Senhor. Isso é a parte mais importante da nossa vida. E o que eu acho interessante é que quando ele estava entrando em Jericó, indo para a cidade de Jericó, entrando em Jericó com uma numerosa multidão, a Bíblia diz que a multidão o seguia o Senhor. Só que a Bíblia diz que no meio dessa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. A Bíblia diz que este cego estava à beira do caminho mendigando, pedindo esmola, né? A multidão passou, mas aquele cego ali estava na beira do caminho pedindo esmola, só que ele entendeu que Jesus estava passando por ali. E ele sabia que por Jesus passar por ali, o seu milagre poderia acontecer. Aí a Bíblia diz que aquela multidão ali, seguindo Jesus, Bartimeu, ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar do mestre, né? Quando ele entendeu que era o mestre, quando ele sabia que Jesus estava passando por ali, ele falou: opa, está passando por aqui o mestre. Então eu não posso ficar mais à beira do caminho a mendigar, a pedir esmola. Eu vou sair dessa situação, vou poder caminhar agora com o mestre. Aí a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Olha o que Bartimeu entendeu. Bartimeu ele era cego, mas ele não era mudo, tá entendendo? Ele não era surdo. Bartimeu ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Por ele ser cego, mas ele ouviu, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que falam assim: ah, mas eu não tenho fé em Deus porque eu não sei ler a Bíblia. A fé não vem por ler a Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Amém? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa também, não. É ouvir a palavra de Deus. Aí a sua fé vai ser renovada. Bartimeu, ele era cego. Bartimeu, ele não enxergava. Só que Bartimeu, ele ouvia. Então, quando Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando por ali, pelo caminho em que ele estava mendigando, ele falou: opa, não posso ficar nessa situação. Vou começar a clamar. Eu vou começar a chamar a atenção de Jesus. Por mais que eu estou cego, né? Mas eu ouvi falar que ele estava passando por aqui. Então eu vou começar a clamar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Bartimeu começou a clamar.
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Aí a Bíblia diz que quando Bartimeu começou a clamar, a multidão queria que Bartimeu parasse de clamar, né? E muitos o repreendia para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, quando Bartimeu começou a clamar, quando Bartimeu começou a chamar a atenção de Jesus com o seu clamor, a multidão queria que Bartimeu parasse de clamar. Você sabe o que é que eu aprendo com isso, meus queridos? Quando você começa a chamar a atenção de Jesus, a multidão que não quer compromisso com Deus quer que você pare de clamar. Sabe por quê? Porque a multidão sabe que o segredo da sua vitória está em clamar a Jesus. A multidão entende que quando você começa a clamar por Jesus, o milagre acontece, a cura acontece, o sobrenatural acontece, porque o segredo da nossa vitória está no clamor. Quando Bartimeu começou a clamar a Jesus, a multidão o repreendia para que ele se calasse. A multidão queria que Bartimeu agora ficasse calado. Só que a Bíblia diz que quando a multidão começa a pedir para Bartimeu parar de clamar, a Bíblia diz que Bartimeu começa a clamar mais e mais e mais, está entendendo? Então Bartimeu entendeu que o segredo da vitória dele estava em clamar a Jesus. A multidão não estava clamando. E agora entra um só no meio da multidão e começa a clamar, chamar a atenção de Jesus. A Bíblia diz, meus amados, que quando Bartimeu começou a clamar a Jesus, a multidão queria que ele se calasse. E veja o que acontece no segredo do clamor de Bartimeu. A Bíblia diz que quando Bartimeu começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, Bartimeu está revelando 100% Deus e 100% homem. Porque quando ele fala Jesus, Jesus representa o homem. Mas quando ele fala Jesus, filho de Davi, aí ele já está revelando a linhagem de Davi. Bartimeu já está mostrando que aquele homem que está passando por ali não é qualquer um no meio da multidão. A Bíblia diz que quando Bartimeu chama Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele já está revelando o Cristo. E quando ele revela o Cristo, ele está revelando, diante deste clamor, mostrando que Jesus é verdadeiramente Deus e que Jesus pode verdadeiramente resolver o seu problema. Bartimeu não revela aqui a divindade de homens, não. Bartimeu está revelando a divindade de Cristo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Esta palavra misericórdia, nós entendemos que o homem em si não tem misericórdia de ninguém. Está entendendo? Mas Bartimeu está dizendo, Jesus, eu sei que tu tem misericórdia de mim. Se você for observar o significado desta palavra misericórdia, né? Esta palavra ela tem um poder muito grande. Esta palavra ela tem uma revelação muito profunda. Quando Bartimeu está agora mendigando na beira do caminho, o que eu aprendo com isso? A Bíblia diz, queridos, em João 14, verso 6, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, queridos, entenda que Jesus, ele é o único meio de salvação. Você nunca vai ser salvo por intermédio de outra pessoa, né, que se diz ser santo. Não, você não vai ser salvo por intermédio desta pessoa. Você só vai ser salvo por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um Salvador. Só há um legislador entre Deus e o homem. Só um, Jesus Cristo. É só Jesus que tem o poder de te salvar. É só Jesus Cristo que tem o poder de interceder
em prova da sua vida. É só Jesus que tem o poder de mudar o quadro da tua história. Então é só por intermédio de Jesus Cristo. Não vai firmar a sua fé em outra pessoa, não vai colocar a sua fé em um ser humano, em criatura, porque criatura não tem poder de salvar ninguém. Bartimeu sabia disso. Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia significa miseres, algo destruído, algo que não tem valor nenhum, algo que é miserável, algo algo que não tem valor. A palavra miseres significa algo que não tem valor. E córdia significa sentimento, coração, amor, tá entendendo? Né? Compaixão. A palavra córdia vem de coração, né? Eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma veia chamada córdia. Vem do coração, vem de coração, tá entendendo? Então, quando Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Bartimeu está dizendo: Senhor, tem misericórdia desse pobre pecador, desse miserável, deste cego, desse inútil, tem misericórdia, coloca ele dentro do seu coração. Aí a Bíblia diz, meus queridos, que quando Jesus ouve Bartimeu clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz assim, ó: parou Jesus e disse: clamai. Clamaram. Então o cego dizendo, então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha, quando Bartimeu começa a clamar, Jesus para. Quando Jesus para, Jesus começa a dizer: opa, clamai? Alguém clamaram por aí? Alguém chamou a minha atenção? Irmão, Jesus ele para diante de um clamor. Jesus ele para diante de uma situação que você começa a revelar que aquela situação só Jesus pode resolver o problema. Aí a Bíblia diz que quando Jesus ouve Bartimeu clamar, Jesus para. Jesus parou. Quando Jesus parou, a Bíblia diz que Jesus vai agora e chama Bartimeu: levanta-te, ele te chama. Quando Bartimeu entendeu que Jesus agora estava chamando ele, Bartimeu entendeu que agora ele não precisava mais do ser humano para poder caminhar. Porque agora ele já precisava somente, agora era só do mestre. Aí a Bíblia diz que quando chama Bartimeu, Bartimeu clamou, Jesus parou. Aí Jesus fala: opa, alguém me chamou, alguém me clamou. Tá entendendo? Aí quando Jesus fala: manda chamar ele. Quando manda chamar Bartimeu, de Bartimeu vindo agora, saindo agora da beirada do caminho, porque ele estava mendigando, ele vem agora ter um encontro com o verdadeiro caminho, que é Cristo. Quando ele vem ter um encontro com o verdadeiro caminho, que é Cristo, ele entendeu que não precisava mais de estar mendigando na beira do caminho. A Bíblia diz agora que quando Bartimeu vem ter um encontro com Jesus, irmão, preste atenção, porque quando a gente vai falando do amor de Deus, Deus vai revelando a sua palavra. Isso é para você entender que a palavra de Cristo, ela vem com revelações. E Jesus só revela os mistérios da sua palavra para quem tem intimidade. Tem que ter essa intimidade com Jesus para ele revelar. Quando eu começo a falar, Jesus já começa a me revelar os mistérios. Tá entendendo? Aí a Bíblia diz aqui, ó, que quando Bartimeu sai da beirada do caminho e vem ter um encontro com o verdadeiro caminho, que é Jesus, olha o que Bartimeu fala: lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aí você lê só e vai direto, vai embora, não procura entender por que Bartimeu lançou a capa. Será que tinha algum fundamento por Bartimeu lançar a capa e ir ter um encontro com Jesus? Essa capa que Bartimeu usava aqui, meus queridos, era a capa da identificação. Essa capa aqui identificava que Bartimeu ele era um mendigo. E se Bartimeu era um mendigo e usava esta capa de identificação, dá o que entender que aquela capa alguém colocou nos ombros de Bartimeu e Bartimeu dependia daquela capa
para mendigar. Tá entendendo? Aquela capa deveria ser tipo como uma identificação do sistema, né? O Império Romano, quando os mendigos mendigavam, o Império Romano colocava aquela capa. Na capa que Bartimeu usava, tinha o símbolo de Roma. Aquela capa que Bartimeu usava tinha o símbolo de Roma. E por este símbolo, por Bartimeu usar esta capa que tinha essa logomarca de Roma, o povo entendia que Bartimeu dependia daquela capa para mendigar. Era tipo um alvará que Bartimeu usava nessa época. Essa capa era um alvará, era uma ordenância, ó. Esse mendigo pode mendigar aqui, mas ele tem que usar esta capa. Se ele não usasse a capa, ele não poderia mendigar. Então o que que acontece? Bartimeu pedia esmola, ele saía pelas ruas para mendigar, recolhia toda a esmola que ele tinha e levava para uma casa que ali também haveria outras pessoas que precisavam e dependia da esmola que Bartimeu agora estava pedindo. Então o que que acontece? Quando Bartimeu ele vê que Jesus o chama, a Bíblia diz que Bartimeu agora, lançando-se a capa, jogou a capa chão afora, querendo dizer, ó, eu não preciso mais da dependência humana. Eu não preciso mais de capacidade humana. Eu preciso agora somente de Jesus. Tá entendendo? Quando Bartimeu lança aquela capa fora, ele está dizendo, eu não preciso mais de estar sob o jugo do Império Romano. Eu não preciso mais dessa identificação. Eu preciso agora de estar agora só com Cristo. Aí a Bíblia diz que Jesus chega para ele e fala, perguntou-lhe Jesus, para mim finalizar aqui, sabe? Porque quando a gente vai falando assim, Deus vai dando tanta revelação, senão o vídeo fica muito grande, né? E aí você vai ter dificuldade de assistir ele todo, porque o ser humano ele é muito ocupado. Então se o vídeo ficar grande, você não vai assistir todo. Mas eu quero que você assista todo, ó. Quero que você assista esse vídeo todinho, presta atenção, ó. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre. Se o cego responde, chamando Jesus de mestre, é porque Bartimeu entendia que Jesus era uma autoridade maior que estava ali naquela cidade. Mestre, que eu torne a ver. O que eu acho interessante é que Bartimeu chega para Jesus e fala, mestre, que eu torne a ver. Quando Bartimeu fala que eu torne a ver, dá o que entender que Bartimeu, ele enxergava. Dá o que entender que Bartimeu, ele não era um cego de nascença, né? Dá o que entender que Bartimeu, ele enxergava e pelo decorrer da caminhada, Bartimeu perdeu a sua visão. Porque quando ele fala, mestre, que eu torne a ver, ele está dizendo, mestre, eu enxergava, aconteceu algo comigo e eu perdi a minha visão. Mas eu quero que o Senhor, né, restaure a minha visão. Eu quero tornar a ver novamente. Aí Jesus chega para ele e fala assim, ó. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou, tá entendendo? E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada fora. Ó, Bartimeu, meu querido, ele enxergava. Só que Bartimeu, aconteceu algo na caminhada de Bartimeu, que Bartimeu perdeu a sua visão. Então agora Bartimeu ele não está enxergando mais, mas ele enxergava. Aconteceu algo na caminhada, na vida dele, que fez ele perder a sua visão. E agora, por ele perder a sua visão, ele vem ter um encontro verdadeiro com Cristo, com Jesus, e aí agora Jesus torna a sua visão novamente. O que eu aprendo com isso para nós finalizarmos? Ó, no decorrer da nossa caminhada, as lutas, as dificuldades, as aflições, as calúnias, as perseguições, as humilhações, vai fazendo com que nós perdemos a nossa visão espiritual. Aí nós perdemos a nossa visão. Mas eu te dou um conselho. Busque a presença de Jesus para que Deus torne a sua visão novamente. Talvez você pode estar assistindo essa mensagem e estar cego espiritual, sem visão espiritual. Busque a presença do Senhor, que Ele vai tornar a sua visão. E aí, quando Ele restaurar a sua visão,
você vai seguir Jesus estrada fora, assim como Bartimeu seguiu. Amém? Fique com essa palavra, medite nesta palavra, porque Deus tem o de melhor para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abençoa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Busque a presença de Jesus para que ele torne a sua visão novamente, para que ele restaure a sua visão novamente. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.